Boa noite. Estamos ao vivo aqui no Instagram e no YouTube, canal Rita Magalhães. Eu vou convidar alguns amigos para estarem aqui ao vivo comigo nesse momento. Deixa eu convidar algumas pessoas que estão online. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Mais uma noite para louvarmos ao nome do Senhor, aprendermos com as mulheres da Bíblia. Muito boa noite. Vamos continuar aqui convidando alguns amigos para estar conosco nessa noite. Estamos ao vivo. Boa noite. Oi, Rosângela. É um prazer estar aqui mais uma noite para juntos aprendermos com as mulheres da Bíblia. Estamos de volta à nossa série de lives para aprendermos com as mulheres da Bíblia. Boa noite, Ilka. Boa noite, Rosângela. Vão aí enviando o aviãozinho e convidando mais pessoas para estarem conosco nessa noite, para juntos aprendermos com as mulheres da Bíblia. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma noite. Pronto, já enviei aqui para algumas pessoas e nós retornamos com essa série de lives. Chama as amigas e vem com a gente. Eu começo agradecendo por aceitar esse convite para juntos aprendermos com as mulheres da Bíblia. Para você que está me assistindo pela primeira vez, eu estou agora ao vivo no Instagram e no YouTube, canal Rita Magalhães. Eu sou a Rita, nossa série de lives acontece sempre às segundas-feiras e é um prazer estar aqui com vocês. Há algum tempo o Senhor vem ministrando ao meu coração de maneira bem intencional sobre as mulheres da Bíblia e a importância de tudo o que está registrado nas Escrituras. E eu tenho usado as redes sociais para divulgar o que o Senhor tem me confiado. Eu sou apaixonada pela palavra de Deus e pela igreja local, porque a palavra de Deus e a igreja local transformaram a minha vida e resgataram a minha família. Os meus escritos são baseados em 2 versículos, 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Romanos 15, 4. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras mantenhamos a nossa esperança. Hoje estamos dando início à série Só Ele Tem o que você precisa. Só Ele tem o que você precisa. E o meu desejo é levar você a uma compreensão clara de que só Jesus, só em Jesus, as nossas carências são supridas. Pois quem tem o Senhor tem tudo o que precisa. Boa noite, Nádia. Que bom estar aqui com você, minha amiga.
Iremos aprender nessa série a buscar na fonte o que nós precisamos para desfrutar de uma vida abundante aqui na terra. João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, vamos aí encaminhando essa live para que mais pessoas sejam abençoadas. Se você está no Instagram, toca aí na seta e compartilha nesse aviãozinho e compartilha. Se você está no YouTube, também toca aí na seta, envia para que mais pessoas sejam abençoadas com aquilo que o Senhor tem para ministrar ao nosso coração nessa noite. Algumas pessoas perguntam o porquê das lives. Porque o conhecimento da palavra de Deus vai fazer toda a diferença no posicionamento dos seus filhos. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Só Ele tem o que você precisa, é a nossa série de lives. Nessa série nós vamos falar sobre 10 mulheres, cada semana uma mulher diferente. Nós vamos começar na série de hoje falando sobre a viúva pobre ou a oferta da viúva. Uma história muito interessante. Nós vamos falar também na próxima semana sobre Agar e aí nós vamos dar uma sequência. Vamos fazer em sequência. Serão 10 lives todas as segundas-feiras às 22 horas. Se você não tem a oportunidade de assistir nesse horário, a live fica gravada e você pode assistir em outro momento, em um momento mais oportuno. Você também pode acessar lá no YouTube, canal Rita Magalhães, e assistir a live, compartilhar com mais pessoas, para que muitas pessoas sejam abençoadas. Depois nós vamos falar sobre a viúva de Sarepta. Nós vamos conversar também sobre Ana. Nós vamos falar sobre a mulher do vaso de alabastro. Nós vamos falar sobre a rainha de Sabá, Drusila. Nós vamos conversar também sobre a mulher de Noé. Nós vamos falar sobre Joquebede e por último nós vamos conversar sobre Lloyd. Serão 10 lives incríveis e você não pode perder. Hoje nós vamos dar início à nossa série de lives contando a história da viúva pobre ou a oferta da viúva. Eu quero que você fique bem atento, porque essa história, ela tem muito a nos ensinar. Assim como tudo que está escrito na Bíblia tem muito para nos ensinar. E Deus tem ministrado ao meu coração de forma específica para falar sobre as mulheres da Bíblia, para contar essas histórias, para conversar com você sobre essas histórias. Então, vamos convidar mais pessoas e se você está me assistindo hoje pela primeira vez, se você ainda não é inscrito no canal Rita Magalhães, se você não me segue no Instagram, esse é o momento. Me segue aí no Instagram, assina, se inscreve no YouTube, lá no canal Rita Magalhães e vem aprender com a gente sobre as mulheres da Bíblia. A primeira série de lives que eu fiz deu origem a um livro, Aprendi com as Mulheres da Bíblia. Se você ainda não adquiriu o livro, ainda dá tempo de adquirir. Já foram mais de 200 livros vendidos e eu ainda tenho alguns livros, é esse livro aqui, Aprendi com as Mulheres da Bíblia, que tem muita coisa boa, muito ensinamento bom, uma ótima devocional para você fazer sozinho ou com a sua família. Aprendi com as Mulheres da Bíblia. É só você entrar em contato comigo e adquirir o seu exemplar. Sem mais delongas, vamos à história de hoje. A oferta da viúva. Nós podemos encontrar essa história nos evangelhos de Marcos e de Lucas. Mas antes de eu começar, antes de nós começarmos a conversar sobre a oferta da viúva, sobre essa mulher que atraiu o olhar de Jesus, eu quero explicar para você que a viúva
da época de Jesus, as viúvas que antecederam o nascimento de Jesus, que antecederam a época de Jesus e durante também o ministério de Jesus, não eram como as viúvas de hoje. As viúvas de hoje, elas recebem suas pensões, as viúvas de hoje, elas têm a ajuda do governo, a ajuda da comunidade, da família, aposentadoria, são mulheres que trabalham, mulheres que são mais independentes. Naquela época não era dessa forma, nos dias de Jesus não era dessa maneira. As viúvas eram mulheres desfavorecidas, que dependiam de outras pessoas para sustentá-las, para mantê-las. E geralmente eram mulheres mais necessitadas, mais carentes. É claro que perder o marido não é nada fácil. Com certeza não deve ser nada fácil. Você perder o seu companheiro de jornada em qualquer tempo. Naquela época, hoje, você perder o seu companheiro de jornada não é algo fácil. Principalmente se o seu marido é um homem, é uma pessoa que te completa, é uma pessoa que agrega a sua vida, se é um bom marido, se é um bom pai. Em qualquer época é muito difícil. Mas naquela época, na época de Jesus, ficar viúva te colocava em uma condição de desfavorecida diante da sociedade, diante do governo, diante das autoridades da época. A maioria das viúvas de hoje se encontra em condição muito superior às viúvas do tempo de Jesus. Então, que o nosso olhar para essa mulher, para essa viúva, tá, que estava lá no templo, ofertando, que nosso olhar seja um olhar diferenciado. Não era uma mulher favorecida, era uma mulher desfavorecida aos olhos da sociedade, não aos olhos de Deus, mas diante dos olhos da sociedade e até mesmo da igreja, Então eu vou ler as duas passagens, pois são apenas 4 versículos em cada evangelho, e eu vou começar lendo Marcos 12, 41 ao 44, que diz o seguinte: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequenas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Agora vamos a Lucas 21, do 1 ao 4. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Jesus estava atento a tudo o que acontecia ao seu redor, e a oferta daquela viúva não passou despercebida por ele. O Senhor estava ali observando como as pessoas entregavam as suas contribuições, e ele ficou impressionado, impactado, ele ficou feliz, se alegrou com a oferta da viúva, com a oferta daquela pobre mulher. Provérbios 15, 3, ele diz o seguinte: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Porque uma mulher viúva
uma mulher sem eira nem beira, como muitos costumam dizer sobre uma pessoa sem recursos, depositaria tudo o que tinha para a casa de Deus. Muitos podem pensar, ela tinha tão pouco, não faria diferença alguma. Dá ou não dá? Ela tinha tão pouco, ela poderia reter para ela. Ela tinha tão pouco, ela poderia, guardar para comprar um alimento, comprar uma outra coisa. Ela tinha tão pouco. Por que Jesus se atentou para aquelas 2 moedas? Será que Jesus estava olhando para as moedas? O que você acha? Para onde Jesus estava olhando quando ele olhou para aquela mulher e ele viu aquela contribuição, a contribuição daquela mulher e a contribuição das outras pessoas, muitas pessoas ricas que chegavam ali e depositavam muito dinheiro, muita quantidade. E Jesus se atentou e ele disse, que aquela mulher deu mais do que todas as outras pessoas que estavam ali depositando as suas ofertas. O que será que moveu o coração daquela mulher para aquele gesto de generosidade? Boa noite a todos vocês que entraram. Lídia, boa noite. Pauliane, muito boa noite a vocês. Jurema, é um prazer estar aqui com vocês. Nós estamos prosseguindo com a história da oferta da viúva. O que a moveu para que tivesse um gesto tão generoso? Quando olhamos para o reino de Deus, nós podemos observar que as coisas caminham de maneira muito contrária às coisas naturais. O reino de Deus é um reino sobrenatural. Ele caminha então no sobrenatural. Se nós formos observar as coisas pelo curso comum da visão humana, aquela mulher seria rotulada como uma pessoa insensata. Como assim? Se já não tem quase nada, ainda vai dar, ainda vai contribuir para a igreja. Que história estranha. Muitos poderiam dizer que ela era uma mulher louca. Essa mulher está louca, enlouqueceu. Se não tem nada, quase nada, ainda vai dar tudo o que tem para a igreja, tudo que tem para a casa do Senhor. Como alguém que tem tão pouco ou quase nada vai dar tudo o que tem para a obra do reino? Aquela viúva, ela não era uma mulher louca, ela não era uma mulher insensata. Aquela mulher, eu posso garantir para você que ela era uma mulher de visão, ela era uma visionária. Ela tinha visão de reino, ela tinha a visão de reino que aqueles homens não tinham, que aqueles homens ricos não tinham, que podiam ofertar mais, inclusive poderiam ofertar até na vida daquela mulher. Então aquela mulher, ela tinha uma visão ilimitada, enquanto aqueles homens, que eles não foram. Jesus observou diretamente aquela mulher. Ele sentou ali e ficou observando a oferta daquela mulher. Mas eu tenho certeza, Jesus não estava olhando para a quantidade. Jesus estava olhando por algo muito maior, que é o coração daquela mulher, o coração voluntário daquela viúva. Ela sabia quem era Deus. Ela, de fato, ela conhecia o Senhor e a sua palavra. Mas que coisa louca, Rita, você pode perguntar? Você acha que nós também devemos dar tudo o que nós temos para a igreja? De maneira nenhuma. Eu não estou dizendo que você tem que pegar tudo que você tem e entregar tudo para a igreja. Até porque Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa do nosso dinheiro para manter a igreja, para fazer com que a igreja cresça. Vamos voltar no texto? Essa história dá pano para manga. Lucas 21, do 1 ao 3. Jesus olhou
e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Lucas 21, 1-3. Aquela viúva, ela contribuiu de coração. Porque muitas vezes Deus, na intenção de provar a nossa fé, Ele nos pede antes de nós termos. Eu não sei se você já ouviu alguma história assim, ou se você já passou por uma história assim. Parece uma coisa louca, né? Mas como assim, Senhor? Eu vou dar uma coisa que eu não tenho? Mas muitas vezes Deus prova a nossa fé. E quando você fala: Senhor, tá bom, eu topo, eu entro nessa. Já que você está falando para que eu dê, eu vou dar. Que você pode fazer prova do Senhor. Que Ele vai abrir as janelas dos céus, Ele vai derramar sobre a sua vida bênçãos sem medida. Você vai falar assim: mas como eu não tinha para dar? Mas quando você se dispõe a fazer, foi o que aquela viúva fez. Ela sabia o Deus que estava pedindo, ela sabia aonde ela estava entregando, ela estava trabalhando e ela tinha a intenção de fazer a expansão do reino de Deus. Aquela viúva contribuiu de coração. Esse texto dessa viúva, ele não fala de dinheiro, ou ele não fala somente de dinheiro, não fala apenas de dinheiro. Esse texto da viúva é um texto muito rico. Esse texto ele fala sobre honra, sobre honrar a Deus, honrar a casa de Deus, honrar os filhos de Deus. Esse texto ele fala sobre desprendimento. É um texto que fala sobre confiança. Ele fala também sobre fé. Ele fala sobre zelo. Quando nós vemos todas essas coisas sobre as quais o texto está falando, nós vamos entender que aquela viúva, ela era uma mulher visionária. O texto, ele fala sobre ousadia. O texto, ele fala sobre coragem. O texto fala sobre intimidade, sobre identidade, se saber quem você é. O texto, ele fala sobre conhecer a grandeza do Deus que nós servimos. Aquela viúva, como muitos dizem, né? Alguns títulos colocam assim, a viúva pobre. Ou a oferta da viúva. Eu prefiro a oferta da viúva, porque de pobre aquela mulher não tinha nada. Ela poderia ser pobre aos olhos naturais, mas diante de Deus ela sabia muito bem quem ela era e o que ela estava fazendo. Ela conhecia muito bem o Deus que ela servia. A palavra de Deus, ela não volta vazia, ela jamais vai voltar vazia. Ela cumpre o propósito e a missão. A palavra de Deus, ela fala muito sobre nós, sobre quem nós somos em Deus. Ela fala sobre quem Deus é e quem nós somos nele. Confiar totalmente em Deus foi a atitude que teve aquela mulher. A palavra de Deus, ela fala sobre nós. Aquela mulher não era uma miserável qualquer. Ela não era uma miserável qualquer. Ela era filha de Deus e ela se comportou como tal. Ela se comportou como filha. Ela sabia que só Deus tinha o que ela precisava. Só Deus poderia suprir as necessidades dela. Que não seriam as 2 moedas, mas o Deus que ela conhecia como pai. Ela sabia que ela era filha, que ela era amada e que Deus não a desampararia. Ela sabia que ela não estava sozinha e que ela era filha do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Hebreus 13, 5-6 diz o seguinte: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança:
O Senhor é o meu ajudador. Não temerei. O que me podem fazer os homens? Através da história da oferta da viúva, aprendemos sobre o valor da atitude. Isso aí, Lídia, ela era rica pela graça de Deus. Então, através dessa história, nós podemos saber o valor de uma atitude. Aquela viúva, ela foi uma mulher de atitude. Aquela viúva podia não ter recursos, mas ela teve atitude. E por isso ela chamou a atenção do mestre. Por isso o olhar do Senhor estava sobre a vida dela. O olhar que estava atento às atitudes e às necessidades daquela viúva é o mesmo olhar que está atento a mim e a você nos dias de hoje. O olhar do Senhor, ele continua atento às nossas atitudes, atento ao que nos leva a agir de certa forma. Deus está olhando o coração, o nosso coração. A viúva conhecia a fonte e ela sabia que poderia confiar ao Pai tudo o que possuía e que somente o Senhor era capaz de suprir todas as suas necessidades. 1 Pedro 5,7 diz o seguinte: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Às vezes passamos por situações e ficamos preocupados, mas nós podemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Senhor, eu coloco nos seus pés. Eu sei que eu não posso com essa situação, mas o Senhor pode todas as coisas. Nada fica alheio aos olhos do Senhor. Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de mim. Ele tem cuidado de você. E eu quero deixar uma pergunta para você. O que você está precisando? Mulher, o que você está precisando? Homem de Deus, o que você está precisando? Você está precisando de paz? Você está precisando de alegria? Você está precisando de saúde, da cura de uma enfermidade? Você está precisando de segurança? Você está precisando de libertação? Você está precisando de senso de pertencimento? Ou qualquer outra coisa? O que você precisa? O Senhor sabe o que você precisa. E o Senhor tem algo especial reservado para você. E eu posso te assegurar, não é algo comum. O que Ele tem para você vai muito além do que você pode pensar ou imaginar. Efésios 3, 20 e 21 diz o seguinte: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. O Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? O que os homens podem fazer contra você? Se o Senhor é o seu ajudador. Esse mesmo Jesus está vivo e Ele te convida, ainda nos dias de hoje, a depositar nele toda a sua confiança. A viúva depositou no Senhor toda a sua confiança. E o convite que está escrito em Apocalipse e por toda a Bíblia continua valendo nos dias de hoje. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 4, 20. Quem tem Deus tem tudo o que precisa. Se você tem o Senhor, você tem tudo o que precisa. Ele está à porta, Ele está aí, pertinho de você, de braços abertos, esperando que você deposite aos pés dele, aos pés da cruz, toda a sua confiança,
Deposite aos pés da cruz toda a sua insegurança, todos os seus medos, as suas incertezas. Coloque diante do Senhor. Seja sincera, né? Faça uma oração franca a Deus. Deus, eu não consigo sozinha, mas eu sei que você pode todas as coisas. Deposite nos pés dele as suas necessidades, porque ele tem cuidado de você. O mesmo Deus que cuidou daquela viúva, que olhou, que observou aquela viúva, ele também olha para você. E ele espera que você receba a confiança que ele tem. Que você confie nele de todo o seu coração. Entrega tudo ao Senhor e ele pode fazer tudo o que você quer. Tudo que você precisa. Não o que você quer, mas o que você precisa. Só ele tem o que você precisa. Conte para o Senhor. Né? Antigamente tinha uma música, né, que se cantava, muito antiga. Conta para Jesus aonde é a sua dor. É um corinho. Ele é o remédio, confia no Senhor. Eu sou péssima cantando, né? Mas que você não desanime com a sua cruz. O que você precisa, peça para Jesus. Quem tem Deus tem tudo o que precisa. A você que está aqui me ouvindo, muito obrigada pela sua atenção. Na live da próxima semana nós vamos conversar sobre Agar, uma escrava que foi alcançada pela graça de Deus. Se você ainda não é inscrito no canal Rita Magalhães, se você ainda não é inscrito no canal Rita Magalhães no YouTube, faça isso agora. E vamos juntos aprender com as mulheres da Bíblia. Convida 1, 2, 3 amigas e vem com a gente. Um abraço carinhoso, que você tenha uma semana abençoada com Jesus. E até a próxima. Um beijo no coração. Vamos lá. Encerrar.